Olá, olá! Essa é a terceira parte de uma série de vídeos tutoriais sobre os princípios básicos da epistemologia. Recomendo seguir os vídeos na sequência, porque estou apresentando o conteúdo numa progressão explicativa, assim que cada vídeo complementa o próximo. No vídeo anterior, apresentei a definição tradicional do conhecimento e esta como crença verdadeira justificada. Portanto, essa ideia de crença verdadeira justificada, ela é essencial eh, nesse vídeo de hoje, ok? Por quê? Porque o conteúdo didático dessa terceira parte está relacionado com as limitações dessa definição de conhecimento como crença verdadeira justificada. O desafio cético, portanto, que é o tema central do vídeo, ele entra como a possibilidade de não existir forma segura para justificar o conhecimento. E com isso em mente, iniciamos a apresentação do vídeo. O tema central, portanto, como já mencionei, é o desafio cético. E esse termo cético, ele vem de ceticismo. E o ceticismo nada mais é do que uma corrente filosófica que tem origem na Grécia Antiga. Portanto, isso significa que as tentativas de compreender a mente e seu funcionamento, elas remontam pelo menos aos gregos antigos, certo? E aqui, como estamos a dizer que o ceticismo ele é uma corrente filosófica, convém explicar o que é uma corrente filosófica, caso alguém não saiba, ok? Uma corrente filosófica, portanto, ela é uma tendência ou movimento no pensamento filosófico que se caracteriza por certas ideias, métodos ou problemas comuns. Essas correntes geralmente surgem num contexto histórico-cultural determinado, mas podem transcender sua origem e exercer influência em diversas épocas e lugares. E é o que ocorre justamente com o ceticismo. O ceticismo, portanto, ele questiona a capacidade humana para alcançar um conhecimento seguro ou absoluto sobre a realidade. Eles, e no caso seriam os céticos, que são as pessoas que são adeptas da corrente do ceticismo, afirmam que as nossas percepções e crenças podem estar equivocadas. A principal pergunta, portanto, do ceticismo é: como podemos ter certeza de que o que conhecemos é realmente verdadeiro? E segundo o ceticismo, a confiabilidade dos sentidos, das crenças e do raciocínio lógico, ela deve ser questionada, ok? O ceticismo filosófico, ele questiona que não sabemos proposições que normalmente pensamos saber. Lembrando que uma proposição é o conteúdo semântico de uma afirmação ou de um enunciado declarativo, certo? Que ele vai ter uma condição de verdade. A proposição ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. E o conhecimento como crença verdadeira justificada, estamos a tratar justamente, né, é isso que a epistemologia faz, de determinar condições de verdade para as proposições. E o ceticismo ele questiona justamente isso, que não sabemos proposições que pensamos que sabemos, ok? Isso significa que para os céticos filosóficos, muitas das crenças que consideramos certas e bem fundamentadas, e isso bem fundamentadas seria a justificação, elas podem estar erradas. O ceticismo afirma que o conhecimento requer justificação, por isso não podemos dizer que sabemos algo se não tivermos justificação para acreditar nisso, certo? O ceticismo, portanto, é uma corrente filosófica e, enquanto corrente filosófica, está dividido em duas subcorrentes: o ceticismo cartesiano e o ceticismo pirrônico. Aqui neste vídeo trataremos apenas do ceticismo pirrônico. E esse termo pirrônico vem de pirro de Elis. Pirrônico, pirro de Elis. E pirro de Elis é um grego,
que viveu entre 370 e 270 a.C., e ele é o principal representante do ceticismo pirrônico, ok? O ceticismo pirrônico, seguindo a tradição antiga, é uma forma de ceticismo mais radical e abrangente, radical ou absoluto. O ceticismo radical, ele questiona justamente a possibilidade de usufruir de qualquer instância de sucesso cognitivo. O que significa isso? Que para o ceticismo radical não é possível ter sucesso no conhecimento. O conhecimento ele não pode ser bem sucedido, digamos assim. Por quê? Porque não há justificação para crer ou boas razões para crer, ok? Então, o pirronismo ele usa os modos de Agripa para induzir a suspensão de juízo sobre a justificação de qualquer crença. E é isso que nós vamos ver agora, esses modos de Agripa. É isso que trataremos. Os modos de Agripa, portanto, são um conjunto de argumentos céticos associados ao ceticismo pirrônico, cujo objetivo é induzir a suspensão do juízo em relação a qualquer proposição, ok? Existem, portanto, 5 modos de Agripa, que são 5 argumentos. Mas só 3 são considerados os mais importantes e trabalham em conjunto no que é chamado de trilema de Agripa. Vamos ver esses 3 modos aqui, quais são esses 3 argumentos. Então, seria o modo da hipótese ou argumento da hipótese, modo da circularidade ou argumento da circularidade e o modo da regressão ao infinito ou argumento da regressão ao infinito, e é apenas ele que trataremos aqui, ok? Lembrando que aqui estamos a tratar dos princípios básicos da epistemologia, então vamos ver os temas mais fundamentais, ok? Não impossível dar conta de tudo, também os vídeos ficariam muito extensos, ok? Portanto, o modo de Agripa ou argumento cético que veremos agora é da regressão ao infinito. E todos os argumentos céticos, eles têm como objetivo proporcionar a suspensão do juízo. E essa suspensão do juízo, ela é denominada ataraxia, ok? Bem, mas vamos focar nesse momento no argumento cético da regressão infinita. Esse argumento, ele questiona a possibilidade da justificação do conhecimento. O argumento, portanto, ele funciona por eliminação, buscando determinar a origem da justificação de qualquer crença. Veja o nome, regressão infinita. Então, é um argumento que ele retorna, ele faz um regresso. Para quê? Para a origem da justificação de qualquer crença. Então, qual que é a base dele, né? A forma dele? Dado uma crença justificada, e essa crença justificada, podemos pensar numa crença qualquer, aqui essa crença qualquer, que a gente imagine, ela está denominada B1, e a pergunta é, de onde vem a justificação de B1? Se B1 não for uma crença básica, e o que é uma crença básica? É justamente uma crença não justificada por outras crenças, né? Ou, dito de outro modo, uma crença que não depende de outra. A sua justificação, ela deve vir de outra crença, e essa crença seria, então, B2. Para que B2 justifique B1, B2 deve ser, por sua vez, justificada. O cético, ele argumenta que, a menos que a regressão termine em uma crença básica, que não depende de nenhuma outra, há apenas 2 possibilidades para essa cadeia inferencial. A cadeia se repete infinitamente, necessitando sempre de uma nova crença para justificar a anterior, e por isso que é regresso ao infinito. E a cadeia retorna a uma crença anterior, resultando em um círculo vicioso. Então, vamos pegar um exemplo para entender. Vamos pensar nessa crença B1 como a proposição que diz: Portugal fica na Europa. Então, esta é a B1,
certo? Bem, de onde vem a justificação de B1 para eu saber que Portugal fica na Europa? Eu tenho que confiar, né? E eu tenho que justificar isso utilizando o que tá, porque tá no mapa, certo? E o mapa mundi, então, ele passa a ser um instrumento confiável. Então, veja que há uma dependência. Para eu afirmar que Portugal fica na Europa e justificar isso de forma suficiente e satisfatória, eu preciso de uma razão. E a razão para isso é a localização. E a localização ela é dada como? Através do mapa. Então, o mapa mundi é um instrumento confiável, ok? Bem, mas como que eu justifico a afirmação de que o mapa mundi, a proposição, né, de que o mapa mundi é um instrumento confiável? Bem, daí eu preciso de uma outra justificação. Aqui a gente entraria até em B3, no caso, certo? Que a metodologia de elaboração de mapas mundi é eficiente. Então, percebe? Ela acaba gerando essa dependência. E como eu justifico isso? Então, seria uma outra crença, B4. É por isso que existe essa cadeia, certo? Então, o argumento ele vai questionar justamente essa possibilidade. Por quê? Porque sempre eu vou precisar a buscar e determinar a origem dessa justificação, certo? Então, o cético argumenta que, a menos que essa regressão ela termine em uma crença básica, e uma crença básica é uma crença que não depende de nenhuma outra crença, há apenas essas duas possibilidades para a cadeia inferencial, certo? A cadeia se repetir infinitamente, necessitar sempre de uma crença, e a cadeia retornar a uma crença anterior. E isso resulta sempre num círculo vicioso, ok? Então, esse é o argumento cético da regressão infinita. Bem, o ceticismo pirrônico, ele defende, então, a incapacidade humana de garantir o conhecimento através de uma justificação adequada das crenças e convida a adotar uma postura de dúvida de tudo e de suspensão do juízo para a maioria das afirmações sobre o mundo. E as afirmações sobre o mundo são as proposições. Agora, vamos focar um pouco nessa ideia de suspensão do juízo. A suspensão do juízo, portanto, é uma atitude justificada em relação a qualquer proposição, incluindo a própria proposição de que devemos suspender o juízo. Lembrem-se que o ceticismo pirrônico ele é um ceticismo radical e absoluto, ok? Então agora estamos a ver o porquê que ele é tão radical e absoluto assim. Bem, essa suspensão do juízo, portanto, ela é denominada ataraxia e corresponde ao resultado da prática cética de suspender o juízo e aceitar a incerteza sobre o conhecimento. Essa prática equivale à tentativa de alcançar um estado de imperturbabilidade, ausência de inquietude e tranquilidade de ânimo. Essa ideia é central não só no pensamento cético, mas também em outras correntes filosóficas, por exemplo, o epicurismo e estoicismo. Em resumo, portanto, o ceticismo filosófico afirma que não conhecemos as proposições que ordinariamente pensamos conhecer, ou que a única atitude justificada em relação a um campo de proposições é a suspensão do juízo. O ceticismo é um aliado que força a filosofia a ser crítica e evitar justamente o dogmatismo, exigindo que as crenças sejam submetidas a um rigoroso escrutínio e justificação, certo? O ceticismo radical, ele questiona a possibilidade de justificação em geral, deixando o sujeito em uma situação epistêmica precária, ok? Bem, aqui eu mencionei, então, que o ceticismo, ele ajuda a evitar o dogmatismo. Convém estabelecer, então, uma diferenciação entre ceticismo
e dogmatismo. Porque muitas vezes vemos uma pessoa dizendo a outra que é dogmática ou um determinado tipo de crença é dogmática. Então, vamos entender exatamente do que isso se trata, ok? Bem, em oposição ao ceticismo, podemos mencionar o dogmatismo. O dogmatismo, ele não se refere ao conhecimento em si, certo? Mas a nossa atitude em relação ao que pensamos que sabemos. Ser dogmático, portanto, significa estar excessivamente confiante no próprio conhecimento e relutante em considerar novas evidências que possam contradizê-lo. O dogmatismo ele surge quando um indivíduo, ao acreditar que sabe algo, ignora ou rejeita informações que desafiem essa crença. Isso não significa que a pessoa esteja necessariamente errada em sua crença, mas tem essa rigidez. E essa rigidez diante de novas evidências pode ser justamente injustificada. Portanto, o dogmatismo ele não está no conteúdo do conhecimento, mas na forma como o percebemos e o defendemos. Reflete uma atitude de resistência à mudança de crença, mesmo diante de novas evidências, priorizando o que pensamos que sabemos sobre o que podemos aprender. Então, vamos ver uma tabela aqui para ter mais uma ideia visual dessa diferença entre os dois, o dogmatismo e o ceticismo. Temos aqui, então, o dogmatismo, ele afirma, né? Ele é uma afirmação, crença, de que o conhecimento é possível ou certo. Certo? Ok? E o ceticismo, ele nega. Portanto, ele é a negação ou a dúvida de que o conhecimento ou a justificação sejam possíveis. Enquanto no dogmatismo se tem uma crença em proposições qualquer, no ceticismo se tem a suspensão do juízo em relação à crença. Portanto, o dogmatismo ele rejeita a dúvida, buscando a certeza ou a indubitabilidade, enquanto o ceticismo ele explora a possibilidade da dúvida para mostrar a insuficiência da justificação. O dogmatismo existe uma construção de um sistema de verdades inabaláveis e para uma postura cética, uma postura dogmática, uma postura dogmática, então a verdade, aquela crença, ela é inabalável. E para o ceticismo, já tem uma exposição de um limite para a capacidade cognitiva humana e foco na falibilidade, ok? E com isso eu encerro este vídeo e no próximo daremos continuidade vamos trabalhar mais argumentos céticos, ok? E com isso, então, eu encerro e como eu sempre digo, ânimo com os estudos. Até a próxima!